Eh, Hoje eu queria falar um pouquinho sobre Frankenstein, tanto o livro quanto o filme, e paralelos com a nossa fé, etc, etc. Sempre que eu leio algum livro, ou algum filme, ou alguma coisa me toca de algum jeito, eu gosto de continuar essa conversa. Seja com pessoas da minha roda, né? Alguém que já leu aquele livro, que já viu aquele filme, ou então vendo resenhas do YouTube, etc, etc. E foi meu caso com o Frankenstein. Quando eu terminei de ler o livro, eu queria muito falar sobre ele, então eu fui procurar vários vídeos. E eu vi em um dos vídeos um comentário que me marcou muito, que era assim: "Ele é uma vítima da sociedade", assim, em caps lock, sabe. E aí várias pessoas concordando e tudo mais. E eu percebi que isso resume muito a forma como as pessoas entendem a mensagem desse livro, eh, pelo menos nesse momento, né, na nossa geração. Então é muito interessante perceber que, principalmente no filme, mas no livro também, a visão de muitas pessoas é que a criatura se tornou o que se tornou, porque o Dr. Frankenstein abandonou ele e ele passou, né, e a criatura passou por todo tipo de rejeição possível, não teve ninguém que pudesse ensinar ali uma virtude ou algo para ele, então a criatura se tornou dessa forma, né, se tornou, eh, maldosa e um assassino, porque ele foi abandonado e porque coisas horríveis aconteceram com ele. O que não deixa de ser verdade, com certeza, o Dr. Frankenstein tem uma grande parcela de culpa em tudo que aconteceu, e a criatura também passou pelas piores coisas possíveis, e teve um tipo de rejeição, eh, diferente de qualquer outra, né, então a rejeição da humanidade, assim, né, imagina você ser rejeitado por toda a humanidade, não tem ninguém capaz de te amar, não tem ninguém capaz de se compadecer por você, porque você é horrível. Então esse foi o nível de rejeição que a criatura sofreu. Mas, ainda assim, né, além de tudo, a criatura, durante toda a história, várias vezes, ela é retratado é falado, né, muito detalhadamente que ela matou pessoas, e que ela tinha uma sede de vingança, né, que a criatura tinha um desejo, uma ira insaciável, e que ele matou sabendo o que ele estava fazendo, sabendo da maldade que ele estava cometendo para aquelas pessoas, e muitas pessoas inocentes, né. O Dr. Frankenstein fez coisas erradas, mas muitas pessoas que a criatura matou não tinham nada a ver com a história, e ele matou sabendo disso, consciente disso. E tem até uma frase da criatura, em uma das discussões que ele tem com o doutor, que ele fala assim: "Há um amor em mim como você nunca viu. Há uma raiva em mim como nunca deveria escapar. Se eu não estiver satisfeito com um, eu vou satisfazer o outro". Então, a impressão que dá é que a autora dessa história, ela nunca teve nenhuma intenção de retratar a criatura como uma vítima. Ela deixa muito claro que a criatura é má. É uma história de terror, né, não sei se dá pra categorizar como terror. Mas enfim, ela deixa muito claro que a criatura é má, ela é muito detalhista nos assassinatos que a criatura comete, no medo que as pessoas têm da criatura, em muitos momentos justificado. Então eu não sinto que a autora quis trazer essa ambiguidade para a criatura, por mais que em alguns momentos tenha, assim, esse lado, né, esse lado, humano realmente, ela fala sobre as dificuldades que a criatura sofreu, e sobre essa rejeição que ela sofreu, mas ela é muito específica nas maldades que a criatura fez também, então eu não acho que ela queria ocultar a maldade que existia na criatura. Esse livro me fez refletir muito sobre a culpa, porque ele casou mais ou menos com a mesma época que eu vi uma pregação também muito, muito boa, do Josemar Bessa, que se chama A Cruz ou o Divã. Nessa pregação, o Josemar fala que um dos principais problemas da nossa geração é que a gente esvaziou completamente o sentido da culpa, né, então você responsabilizar uma pessoa por alguma coisa é muito sensível e às vezes é uma crueldade, porque você não sabe tudo que ela passou e tudo mais. Esse é o momento que a gente vive, né. E eu acho que isso fala muito sobre a história do Frankenstein, da criatura. Então tem até um exemplo que o Josemar Bessa usa na pregação dele, que é da história de um outro livro, que é a história de Macbeth, que ele fala sobre uma pessoa, uma mulher, que ela participou ali de um assassinato. E essa mulher começa a ficar sonâmbula.
Ela começa a ficar sonâmbula e ela acorda todas as noites indo lavar as mãos. E aí ela fala: "Eu não consigo tirar o sangue, eu não consigo, o sangue não sai, tem mancha na minha roupa, tem mancha na minha mão e esse sangue não sai, eu não consigo tirar daqui". E aí o Josimar conclui, né, depois dessa história da personagem de Macbeth, ele fala assim: "A culpa significa que o nosso passado, que nunca mais pode ficar bom, constitui sempre um elemento em nossa condição atual". Então ele fala, né, que essa mulher, ela não consegue se livrar daquele sangue, não consegue se livrar daquelas manchas, porque aquilo aconteceu. Realmente uma pessoa morreu, uma pessoa foi assassinada, e isso nunca vai mudar. Isso nunca vai poder ser tirado das mãos dela, né, isso vai estar sempre ali, aquele sangue vai estar sempre eternamente nas mãos dela. E a culpa, ela é a a materialização disso, né, então, existe a culpa, porque em algum momento um erro foi cometido, e esse erro nunca pode sair de lá, né, a gente pode tentar fazer coisas diferentes daqui em diante, mas o que aconteceu, aconteceu. Então por isso a culpa existe. Só que nesse momento e na história do Frankenstein, e eu acho que no momento que a gente vive também, a culpa foi muito substituída pela compreensão, né, então, eh, se eu entender o que aquela pessoa fez, eu sou capaz de compreender ou de justificar de certa forma, se a gente souber a história daquela pessoa, sabe que ela passou por tanta coisa, então faz sentido ela ter se tornado assim. Mas compreender os meios que levaram alguém a alguma determinada ação, não muda o fato de que aquilo aconteceu. Então isso não muda a necessidade ou não digo nem a necessidade, mas o que deveria ser natural é a culpa pelos erros cometidos, né. Você comete um erro, você se sente culpado por ele, isso deveria ser natural. Então Josemar Bessa, ele fala que, "Nós criamos uma nação de vítimas. Ninguém se sente responsável pela sociedade, mas acham que a sociedade é responsável por ele e deve a ele". Então esse também é muito caso da criatura, né, ele com certeza, né, novamente, passou por muitas coisas, e também queria deixar uma ressalva de que, eu amo esse livro e eu gostei muito do filme, então nada disso é algum tipo de crítica do tipo: "Essa história não foi bem contada, essa história não foi boa", muito pelo contrário, eu acho que foi muito, muito boa, foi muito bem contada. Eh, das 2 formas, né, ela foi muito bem contada, mas são reflexões e referências cruzadas, né. Então, a criatura, ele acaba virando esse retrato, e é muito interessante pensar que, até onde eu tenho conhecimento, e assim, sou relativamente jovem, então não tenho conhecimento muito aprofundado. Mas até onde, né, nós sabemos ali, o Frankenstein, a criatura, sempre que ele foi retratado na cultura, sempre que houve ali algo retratando ele em filmes, séries, coisas assim, ele era um monstro, ele era mau, então era visto como algo para se ter medo, sempre foi assim, né. O Frankenstein é algo que remete imediatamente a medo, a monstros, a Halloween, coisas do tipo. Mas o nosso Frankenstein, né, que é o Frankenstein do Jacob Elord, do filme que acabou de sair, já deve fazer 1 ano o filme, mas enfim, do filme recente, o nosso Frankenstein, ele é um coitado, não tem outra palavra pra isso. Mas ele é um coitado, então ele é assim, um sofredor, né, um coitado, assim, realmente. Não tem outra palavra que exemplifique melhor isso. E isso diz muito sobre a nossa relação com essa história e o nosso tempo, né, então, a culpa, ela foi esvaziada. Eu sei, todo mundo sabe, que o Frankenstein matou pessoas inocentes. Todo mundo sabe que ele fez muitas maldades, consciente do que ele estava fazendo. Isso tá muito claro na história, mas ainda assim, para muitas pessoas, essa é uma história de uma vítima. Essa é uma história de uma pessoa que sofreu muito e que não tinha outra alternativa a não ser se tornar o que ele se tornou. E aí eu acho que entra, né, da grande conclusão do Josemar Bessa e dessa história, enfim, do que essa reflexão vem para mim, né, é que por que que a culpa é relevante, né, por que que a culpa é necessária, é que quando a gente tira a culpa da equação, a gente tira também o evangelho da equação, né, porque a grande questão do evangelho, a grande boa notícia é que Jesus veio para salvar os pecadores. A grande boa notícia é que essas pessoas puderam encontrar redenção, salvação e perdão pelos seus pecados, né, puderam de uma vez por todas começar a sua história de novo. Essa é a boa notícia.
Mas se não existem pessoas culpadas, se um erro cometido, ele pode ser compreendido e ele pode-se dizer que não foi bem assim, que na verdade é porque passou por muita coisa, etc, 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 não existe necessidade de um Jesus, não existe necessidade de um Cristo, né, não existe necessidade de alguém para me redimir, porque os meus erros na verdade foram só a grande consequência dos acontecimentos e eu não tive nenhuma responsabilidade sobre tudo que me aconteceu. Eh Se for isso, então para que um Jesus, né, para que um evangelho? Para que uma boa notícia, se eu posso me resolver com a minha própria consciência? Então acho que essa é para mim, né, uma das reflexões principais da história do Frankenstein, é que a culpa ela é necessária, porque só se eu realmente souber que eu errei, e se eu assumir os meus erros e compreender que houveram coisas que não podem ser desfeitas, né, se que existem coisas no passado que não podem ser desfeitas, e que existirá na minha vida a necessidade de um salvador e de alguém que possa recomeçar a minha história, de alguém que possa me dar uma nova chance e, enfim, me livrar dessa culpa de uma vez por todas. E é isso.